Então, hoje eu te convido a refletir um pouco mais além. Sabe sobre o quê? A nossa realidade com o outro. Como que tá isso? A sua realidade com a sua família, com os seus amigos, como que tá as suas relações? Hoje nós vamos falar sobre isso. Hoje nós falaremos sobre o ser humano com o outro. A nossa relação com o outro. E sabe por que eu quero entrar nesse tema com você? Da sua realidade com o outro? Porque a nossa vida precisa ser sinal de amor e gratuidade com o outro. Foi a isso que Deus nos chamou. Nós temos uma missão. A partir do momento que Deus nos chamou à vida, Ele nos deu uma missão de ser dom para o outro. Você sabia disso? Porque muitas vezes a gente se limita, a gente fica tão preso em nós que esquecemos de olhar para o outro. E aqui eu quero te convidar a fazer este exercício e vamos refletir. Afinal, para que a gente possa compreender um pouco mais, nós precisamos fazer esse exercício da reflexão. E eu quero te fazer uma pergunta. Como que tem sido o seu cuidado com o outro? Lembrando que todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos contemplar no outro essa imagem e semelhança também. Você tem conseguido? Como que tá as suas relações? Será que você tem buscado somente aquelas relações onde você tem mais afinidades com os amigos mais próximos? Ou de fato você tem ido em busca de olhar cada pessoa que você cruza com esse olhar além, com essa missão de cuidado, sem julgamentos? E isso é muito importante porque muitas vezes Deus coloca pessoas na nossa frente que nós vamos encontrando no nosso dia a dia, mas ficamos presos ao olhar do julgamento e esquecemos de exercer o nosso dom, de exercer a nossa missão com o outro, de exercer a nossa missão de cuidado com o outro. Como que tem sido isso? Eu tenho exercido essa missão? Eu tenho cuidado do meu próximo? Ou não? Tenho esqueço lá aqueles, já que eu não gosto muito, então deixa eles de canto. Vou me aproximar mesmo só daqueles que são meus amigos, que eu tenho mais afinidade, e perguntar para esses se precisam de ajuda. E eu vou até mais além, né? Muitas vezes, quando a gente está na rua, né, nós encontramos várias realidades na rua. Hoje, com essa questão da pandemia, quantas pessoas foram para a rua? E muitas vezes, porque já está no nosso inconsciente aqui uma normalidade, a gente nem olha muitas vezes para os nossos irmãos de rua. Muitas vezes a gente nem pergunta, né, se precisa de alguma coisa ou apenas um sorriso, um bom dia, um Deus abençoe. Muitas vezes a gente está tão preso na nossa realidade que a gente nem olha, nem enxerga os nossos irmãos. Tanto os nossos irmãos de rua, mas também aqueles que estão ao nosso lado. Seja na faculdade, seja dentro da família, até mesmo com os nossos irmãos. Muitas vezes a gente nem pergunta para os nossos irmãos como você está. Não é mesmo? Porque a gente está preso em nós, então a gente esquece de exercer essa missão de dom para o outro, de doar a nossa vida para o outro, de morrer para nós mesmos, porque nós precisamos morrer para nós, para que o outro viva, para que o outro possa ter esse olhar além, enxergar também. Como que tá os seus dons e talentos que Deus confiou em você? Você tem exercido eles? E aqui eu não quero falar de coisas sobrenaturais, não, coisas exuberantes, né? Porque muitas vezes quando a gente fala sobre dons e talentos que Deus nos confia, muitas vezes a gente pensa, ai não, é só aquele que faz tal coisa, ou que tem profecias, ou algo assim. Não, coisas simples mesmo, né, do dia a dia. Às vezes você pode ter aí o dom da escuta, de escutar um irmão, porque muitas vezes esse irmão só precisa ser escutado.
E você pode ter esse dom da escuta, essa sabedoria de poder partilhar, de poder falar algo para esse irmão também. Veja, é muito mais além, são coisas ali do dia a dia. Como eu dizia, às vezes é esse sorriso, é esse abraço que você precisa dar para o seu irmão que está ali do lado. E na família? Como que está a sua relação na família? Com o seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos? Você que é casado com o seu marido, ou com seu namorado, seu noivo, os filhos? Como que está a sua relação com a sua família? Porque a gente esquece também de ser este dom para o outro dentro da nossa casa. E aqui eu quero te fazer esse alerta mesmo, porque é um convite que Deus nos faz. Ele nos chamou à vida, mas Ele nos chamou a dar a nossa vida para que o outro viva também. Você tem feito isso? Muitas vezes nós estamos cultivando essa relação superficial com o outro, porque muitas vezes a gente não diz a nossa verdade, não quer escutar a verdade que o outro tem a nos dizer também, porque queremos criar uma relação de barganha. Você só serve para mim se você me der algo em troca. E não pode ser assim. Nós precisamos criar relações profundas com o outro, com este que Deus nos coloca ao nosso lado. É para isso que Deus nos chama. E olha só que importante. No Catecismo da Igreja Católica, no 1879, sabe o que ele nos diz? A pessoa humana tem necessidade de vida social. Esta não constitui para ela algo acrescentado, mas é uma exigência de sua natureza, mediante o intercâmbio com os outros, a reciprocidade dos serviços e o diálogo com seus irmãos, o homem desenvolve as próprias virtualidades, responde assim à sua vocação. Quem tá falando isso aqui, ó, é o catecismo, não sou eu não, viu? Ó, já tá escrito aqui que nós precisamos do outro, nós precisamos nos relacionar. Em Gênesis, volto lá em Gênesis também, Deus nos disse, não é bom que o homem esteja só. E muitas vezes a gente acaba tendo esse olhar nesta frase para a realidade de matrimônio. Mas eu quero te dar um outro olhar também para esta frase. Não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque Deus nos criou para ter comunhão com o outro. Quando Deus manda lá, né, seus discípulos para a missão, é sempre de 2 em 2. Porque precisa ter esta companhia do outro. É através desta relação com o outro, esta comunhão com o outro, que eu consigo viver, sabe o quê? Aquele meu primeiro chamado. Sabe de comigo mesmo? Então, nós precisamos do outro para que a gente possa viver aquele primeiro chamado. Através da minha relação com o outro, eu começo a entender aquilo que eu sou. A partir do momento que eu me compreendo através da relação com o outro, eu vou compreendendo quem é Deus na minha vida. Veja, está tudo um ligado com o outro. Então, por isso, essa importância de hoje a gente entender a nossa vocação humana, o nosso chamado à vida, que passa também nesta comunhão com o outro, neste dom gratuito, nesta doação gratuita que devemos ter pela vida dos nossos irmãos, daqueles que Deus vai colocando na nossa frente. Profundo o nosso tema de hoje. Nós já estamos chegando ao final do nosso vídeo, mas quero poder deixar aqui uma ação concreta. E aí, você vai fazer? É bem simples. Vai pensar numa pessoa, já pensa aí, hein? Que você não fala muito. Que você não tem tanta afinidade assim, né? Que talvez até criou alguns julgamentos, enfim, contra aquela pessoa. A proposta é a seguinte, de você poder falar com esta pessoa, de poder perguntar se tá tudo bem. Mas olha só, a proposta
É no real, hein? Não é pelo celular, não. Lá mensagem no WhatsApp, não. É no real. Tenho certeza que a partir desta ação concreta, você vai colher muitos frutos na tua vida. E vai poder ver transbordar através da vida deste irmão que você está pensando, ou desta irmã. Então é isso. Obrigada por permanecer comigo mais uma vez. E eu quero te convidar a entrar lá no nosso site www.instrumentodedeus.com.br. Clica lá nos textos e procura um texto ótimo que vai poder selar aquilo que foi falado neste vídeo. Se chama Morrer para que o outro viva. Está disposto? Bom, o tema não precisa falar nada, né? Procura esse texto, vai estar aí também na descrição, o link vai estar aí na descrição também para cair direto no texto. Vai refletir e se pergunte, será que eu estou disposto a fazer isso? Uma outra indicação aqui também é de uma palestra, que também o link está aí na descrição, de uma psicóloga muito amiga aqui da nossa comunidade, se chama Lucília, onde ela fala sobre vocação e a nossa identidade humana. Uma outra indicação também, que olhando aqui, né, todo esse roteiro, falando sobre essa questão da nossa relação com o outro, me fez lembrar de um filme que se chama A Corrente do Bem. Vale a pena procurar, tem no YouTube. É um vídeo que fala muito bem dessa relação de fazermos o bem para o outro. Tem uma frase que é do nosso baluarte São Francisco de Assis e ele nos diz assim: posso não mudar o mundo inteiro, mas algo ao meu redor vai ser diferente. E esse filme retrata muito bem isso. Então, dê o seu like aí nesse vídeo se você curtiu mesmo. E eu te espero com mais um pouquinho sobre o humano que sou. Deus abençoe e até mais.